falando sobre Josué. Ele estava perto de Jericó. Provavelmente era noite, porque ele estava muito próximo à cidade, observando a cidade. Ele estava sozinho, a Bíblia diz. E ele talvez estava ali como um general. Ele estava observando aquelas muralhas altas, aquelas muralhas fortes, que os espias haviam visto no passado. Tantas coisas talvez passaram na cabeça, na mente de Josué. O medo dos espias que voltaram para Tás ao ver aquela primeira cidade depois do Jordão, uma cidade cujas muralhas passavam 3 carruagens por cima delas, que casas eram construídas sobre a muralha para proteger a cidade, para que o inimigo não conseguisse atravessar aquelas muralhas fortes. E agora Josué está ali sozinho no escuro, observando aquelas muralhas, talvez pensando, talvez orando: Senhor, qual é a estratégia do Senhor? Qual é o plano? O que é que eu devo fazer? Como é que nós vamos entrar nessa cidade? Como é que nós vamos derrotar os gigantes? Como é que nós vamos possuir a terra? Como é que nós vamos conquistar o que Deus tem para as nossas vidas? Ele estava ali pensando. E a Bíblia diz que um homem se apresenta diante dele. Ele levanta os olhos e ele vê um homem que estava com uma espada na mão, desembainhada, uma espada na sua mão, e aquilo aí mostra a coragem de Josué ao chegar aquele homem e perguntar, porque ele estava sozinho. Ele chega ao homem e fala: olha, tu és dos nossos, tu és inimigo, quem é você? E a Bíblia diz que o homem se identifica como o príncipe do exército de Deus, e o homem fala: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu estou aqui para lutar com vocês. A Bíblia diz aqui, meus queridos, que a reação de Josué, quando ele ouve aquele homem falar que era príncipe do exército do Senhor, ele se prostra com o rosto em terra, ele adora, ele faz uma pergunta: o que o meu Senhor diz ao seu servo? O que é que eu devo fazer? E então o Senhor, a primeira palavra que fala para ele é: olha, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E a Bíblia diz que assim Josué fez. E então o Senhor começou a falar com Josué. Eu vejo que aqui, essa aparição desse homem é o que os teólogos chamam de teofania, ou uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Não era um anjo, porque anjos não recebem adoração, e Josué adorou esse homem, e ele não falou nada, ele não reclamou da adoração. Na verdade era Jesus, uma aparição de Jesus, o príncipe do exército de Deus, que estava ali para lutar com o povo de Deus, que estava ali para lutar com Josué, que estava ali para lutar as guerras do povo de Deus, e que é o mesmo que está conosco também, para lutar as minhas batalhas e as suas batalhas também, meu amado. Príncipe do exército de Deus. Há algumas lições para nós aqui nesses primeiros versículos. Primeira coisa é que Josué, antes de se levantar para enfrentar o inimigo, ele precisou se prostrar para adorar a Deus. Antes dele se levantar e falar: vamos para a luta, ele vê o Senhor. O Senhor fala: eu sou o príncipe do exército de Deus. E a Bíblia diz que Josué se prostra com o rosto no chão e adora a Deus, meu amado, porque você nunca vai ser grande, tão grande como quando você está de joelhos na presença do Senhor, prostrado diante de Deus. Meu amado, antes de você ir para a guerra, antes de você se levantar, você tem que saber que a coisa mais importante que você tem a fazer é se curvar, é se dobrar, é se lançar nos pés do Senhor e adorar a Deus e falar: Senhor, eu adoro a Ti porque o Senhor está comigo, o Senhor vai lutar as minhas guerras, Tu és o Rei, Tu és o Senhor do Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, a melhor coisa a fazer é adorar, declarar amor, falar: eu preciso de Ti, é buscar a Deus.
Meu amado, esse é o caminho para a vitória em nossa vida, é o caminho para derrotarmos os gigantes, é o caminho para derrubarmos as muralhas, é o caminho para prevalecermos na guerra, é o caminho de Deus para a tua vida. Você vê isso em toda parte na Bíblia, quando aquele gigante Golias se levantou e começou a afrontar o exército de Israel, todos ficaram com medo, porque ele era um homem muito forte, ele era um homem muito grande, e a Bíblia diz que quando ele aparecia lá no meio do arraial, todos os israelitas se escondiam, ficavam com medo, e aquele gigante, ele falava assim: olha, não há um de vocês que possa defender o seu Deus, que possa defender o seu povo, então venha e lute comigo, e desafiava o exército de Israel. Ele era um homem muito alto, ele tinha por volta de 3 metros de altura, era um gigante, um homem muito forte, um homem treinado para a guerra. Então Davi, ele vê aquele homem quando ele vai visitar os seus irmãos, ele não era um moço de guerra, ele era um moço que cuidava de ovelhas. Tá certo que ele havia derrotado, já matado um urso e um leão, que haviam apoderado-se de uma ovelha que ele guardava as ovelhas do seu pai. Mas quando ele ouve aquela afronta sobre Israel, quando ele ouve aquela afronta daquele homem contra a Deus, então ele fala para os seus irmãos, ele fala para as pessoas: olha, nós não podemos deixar que esse homem afronte o nosso Deus, nós não podemos deixar que esse homem afronte o nosso povo, eu vou lutar com ele. Porque Davi sabia, antes de se levantar, ele sabia que ele tinha um Deus, ele sabia, ele adorava Deus de verdade, ele orava lá nas vigílias da noite, ele falava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele adorava e buscava a face do Senhor, e ele foi para a guerra. Colocaram a armadura de Saul nele, ele falou: não, isso não serve para mim. Ele não precisava da armadura humana. Ele vai até o rio e pega algumas pedras, coloca na funda, coloca na bolsa, pega aquela funda, aquele estilingue, tipo estilingue, que girava e soltava a pedra, e ele vai em direção àquele gigante, e o gigante, a Bíblia diz que olha para Davi e o despreza em seu coração, porque ele era um homem bonito, era um moço bonito. O gigante logo, esse moço não é de guerra, esse moço não sabe guerrear. E a Bíblia diz que o gigante riu de Davi, e Davi olhou para o gigante e falou para ele: olha, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor me dará a tua vida nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e vou entregá-la aos abutres para comer. Porque Davi sabia em quem ele cria. Antes de ele se levantar, ele era um adorador, meu amado. Antes de você se levantar, você precisa se prostrar. Antes de você falar eu vou, você precisa dobrar o seu joelho lá em sua casa, adorar ao Rei dos Reis, adorar ao Senhor, colocar o teu rosto no chão, falar: Senhor, eu dependo de ti, eu adoro a ti, porque a vitória vem do Senhor, a guerra é do Senhor, eu não posso guerrear por mim mesmo. Você vê isso, Josafá? Josafá era rei de Israel, os inimigos vieram, cercaram a cidade de Jerusalém, eles não tinham recursos humanos suficientes. Ele faz uma oração, ele busca a Deus, se levanta um profeta no meio do povo e profetiza para eles: olha, não se espantes, não temas diante dos adversários, porque esta batalha não é vossa, a batalha é do Senhor. Nessa guerra vocês não vão ter que guerrear. Olha, ficai quietos, esperai e vede a salvação que o Senhor vai fazer no meio de vós. E eles creram no Senhor. O profeta falou: creia no Senhor e vocês vão prosperar, creia nos seus profetas e vocês vão prosperar. Josafá falou essa palavra ao povo. O que vamos fazer? Qual é a solução? Nós vamos para a guerra. Então Josafá chamou os sacerdotes e chamou os cantores e falou assim: em primeiro lugar vão os cantores vão marchar na frente do exército e eles vão estar cantando louvores a Deus, eles vão estar falando: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando o exército de Israel saiu naquele dia para a guerra, lá estavam aquelas pessoas adorando a Deus na frente do exército, estavam ali louvando ao Senhor e cantando para Deus. E a Bíblia diz que quando eles levantaram a voz para adorar ao Senhor, para louvar ao Deus vivo, a Bíblia diz que o Senhor confundiu o adversário, uns lutaram contra os outros, perderam a batalha sem Israel lutar, porque eles adoraram ao Senhor antes de ir, meu amado.
Aprenda a adorar a Deus, a derramar o teu coração diante do Senhor. Porque Josué estava lá, noite, escuro, quando ele vê que aquele homem era Deus, ele se prostra e adora. E fala: Senhor, o que é que nós vamos fazer? Aqui vem um segundo princípio importante para a tua vida, meu amado, porque Josué, ele renunciou às suas próprias estratégias e táticas para seguir as estratégias de Deus. Ele talvez já tinha algum plano, talvez ele já tinha, lógico, ele era um general, ele estava talvez contando, vendo, ele deveria ter tudo na mão, quantas portas havia na cidade, qual talvez era a parte vulnerável daquela cidade, qual é a estratégia, o que nós vamos fazer. Mas quando ele vê o Senhor, ele se prostra e adora, e fala: Senhor, olha, os meus planos deixa eu jogar para lá. Quais são os teus planos? O que o Senhor me fala? E a primeira palavra de Deus foi: olha, primeira coisa, tira os sapatos do teu pé, porque você está diante do Senhor, e diante do Senhor é terra santa, meu amado. Isso nos ensina uma lição, que você deve reverenciar a presença de Deus, que você deve respeitar a presença de Deus, que você deve se curvar diante da presença de Deus. E então Deus começou a falar, o homem que estava com Josué começou a falar com ele, a dar instruções para ele. E a Bíblia diz que a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava nem saía, por causa dos filhos de Israel. Olha, meu amado, como a situação inverteu. A cidade era a mesma cidade, era a cidade forte, era a cidade murada de 40 anos atrás. Os gigantes estavam lá na cidade. Há 40 anos antes, Israel teve medo e voltou para trás, porque eles tinham uma mentalidade errada. Agora as coisas se inverteram, não é Israel que está com medo, mas os habitantes de Jericó estão fechados lá dentro, com medo de sair. Ninguém nem entra, ninguém nem sai, por causa dos filhos de Israel. Porque quando Deus está conosco, o inimigo treme ao nosso redor, meu amado, porque ele sabe que o Senhor entrou na guerra para nos dar a vitória. Então não somos nós que tememos, é o adversário que teme quando Deus está ao nosso lado. Então olha bem, Israel não tinha que temer mais. Os inimigos estavam com medo, os inimigos estavam apavorados. E o Senhor começa a falar com Josué, fala: olha, eu entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes. Aleluia. Josué estava prostrado ali diante de Deus. Se você lembra, ele estava na posição de adoração. Eu não sei se ele levantou-se imediatamente, talvez ele ficou ali prostrado, sem as suas sandálias, ouvindo a Deus. E Deus falou: olha, eu entreguei nas tuas mãos os teus adversários, eu entreguei nas tuas mãos. Eu não tenho dúvida de que o homem de fé, quando recebe uma palavra assim de Deus, ele fala: amém, Senhor, eu creio, eu te agradeço por isso, Pai. Não havia nada que evidenciasse isso daí com os olhos humanos. Os inimigos estavam lá. Josué olhou para aquela cidade, viu, a cidade era murada, a cidade estava fechada, ninguém entrava nem saía. Era uma cidade muito grande, muito poderosa na antiguidade. Mas ele ouviu aquela palavra de Deus. Deus falou: olha, para aquela cidade eu dei para você, eu tenho certeza, porque a Bíblia vai falar que Josué fez assim. Ele creu no seu coração. Meu amado, quando você crê, recebe uma palavra de Deus no teu coração, ainda que pareça impossível, se você crê no Senhor, aquilo vai acontecer em tua vida. O inimigo vai se cerrar para não deixar você possuir a bênção, para não deixar você possuir a terra. Mas a promessa do Senhor jamais falha em nossa vida, meu amado. A cidade iria cair porque Deus falou. Deus falou: eu vou dar para vocês, está nas tuas mãos. Meu amado, está nas nossas mãos. Tantas promessas do Senhor. Deus tem falado para você. Deus tem colocado sonhos no teu coração. Deus tem colocado sonhos em tua vida. Meu amado, entre no teu quarto, prostre-se diante do Senhor e fala: obrigado, Senhor, porque não estou vendo nada, mas eu sei, porque o Senhor tem me falado. Creia na palavra de Deus, meu amado, e você vai prosperar, diz o Senhor. E ele creu. E o Senhor falou: eu tenho um plano. Qual é o teu plano, Pai? E Deus falou: olha, vocês, todos os homens de guerra, vão rodear a cidade, vão cercá-la, uma vez por dia, durante 6 dias.
sacerdotes vão à frente tocando uma trombeta. Vocês saem pela manhã e dão uma volta na cidade. Vocês vão ficar uma distância que as flechas não vão acertar vocês. Mas vocês vão dar a volta na cidade. Depois da primeira volta, vocês voltem para o acampamento e durmam. E façam isso por 6 dias. E no 7º dia, os sacerdotes vão sair tocando a trombeta. Só que no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas nas muralhas. E quando vocês terminarem de darem as 7 voltas, os sacerdotes vão tocar a trombeta. E vocês vão gritar com grande voz, dar um grito muito forte. E os muros da cidade vão cair. E vocês, cada um em frente de si, entrem na cidade. Porque o Senhor deu a cidade para vocês. Meu amado, que plano esquisito que Deus falou para eles. Porque o Senhor falou, olha, vocês não vão usar os planos de vocês vão usar os meus planos. Você não precisa pedir as bênçãos de Deus sobre os seus planos. Para você ter isso, é melhor você pegar os planos de Deus e fazer dos planos de Deus os seus planos para a tua vida. Uma coisa interessante aqui é que Deus deu o plano para quem? Para Josué. Deus não falou com todo o povo. Deus falou com Josué. O povo simplesmente obedeceu aquilo que Josué falou. Eles não fizeram um comitê para discutir. Vamos fazer uma organização para decidirmos. Aí aquele que era mais velho, não, olha, segundo a nossa tradição, não vai dar certo esse plano que Deus disse, que você disse que Deus falou. E o outro falou, olha, não, também eu acho que não é bem por aí. É um plano meio esquisito. Deixa eu ver o orçamento que nós temos, ou deixa eu ver isso, ou deixa eu ver aquilo. E não houve esse tipo de coisa. Deus falou para Josué, Josué chegou para o povo e falou, olha, Deus está dizendo isso. E o povo cria e sabia que Josué era um homem que ouvia a Deus e obedeceu. O segredo para o sucesso na sua vida está na obediência, meu amado. Está em você falar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se o Senhor quer que eu faça. Se o Senhor falar, vá para a direita, eu vou. Se o Senhor falar, vá para a esquerda, eu vou. Se o Senhor falar, mude de cidade, eu mudo. Se o Senhor falar, fique aqui, eu fico. Se o Senhor falar para mim, espere 1 ano, eu espero. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer. Meu amado, a chave para o sucesso, a chave de Israel para possuir a terra da promessa nesse capítulo foi a obediência ao Senhor. Eles obedeceram o plano de Deus. Eles seguiram ao Senhor com todo o coração. Eles falaram, Senhor, fala. Josué falou, Senhor, o que é que o Senhor diz ao teu servo? E Deus falou, e Josué não questionou nada. Josué não falou, Senhor, eu tenho um plano melhor. Esse plano do Senhor é meio ridículo. Eu tenho um plano mais inteligente. Então ele não falou isso. Ele confiou que Deus sabia o que era melhor. E ele obedeceu a voz do Senhor. E os sacerdotes obedeceram a palavra de Josué. E o povo obedeceu a palavra de Josué. E Deus deu a vitória sobre os primeiros gigantes da terra, por causa da obediência, meu amado. É a palavra de Deus. Quando você obedece, coisas vão acontecer em tua vida. A obediência é fé. Porque precisa ter fé para crer em algumas coisas que Deus fala. Porque são um pouco ilógicas na tua mente tão racional. Que plano esquisito. Vocês vão dar volta na cidade. Sacerdotes com trombetas na mão, diante da arca. Todos os dias. Todos os dias eles fizeram isso. Eles creram. Não tiveram medo do ridículo. Eles creram que o que Deus falou é a verdade e vai acontecer. A pessoa que crê verdadeiramente em Deus não se importa se no momento as portas estão fechadas diante de si. As portas da cidade estavam fechadas, mas a pessoa que tem fé não olha para as portas fechadas, crê que Deus pode derrubar as muralhas para ele entrar.
Você pode falar: olha, eu não vejo nenhuma porta aberta, eu tenho orado e jejuado, mas eu não vejo nada. Mas eu digo para você, o justo não anda pelo que ele vê, ele anda pelo que ele ouve Deus falar. E para Deus não há portas fechadas. A porta fechada que estiver à tua frente não é empecilho para a tua fé, meu amado. Você pode crer num Deus milagre, ainda que aquela porta permaneça fechada, Deus vai dar uma estratégia para abrir a porta. A pessoa que crê no Senhor, ela já tem a certeza da vitória antes de sair para a batalha. Ela sabe que é um fato consumado. Meu amado, eu quero falar para você que quando Jesus estava lá na cruz, antes de ele fechar os seus olhos e entregar o seu espírito, ele falou: está consumado. E então ele entrega o seu espírito. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o preço já havia sido pago totalmente, que tudo que eu e você precisamos havia sido pago. A cruz foi a maior vitória da história. Ele venceu o diabo ali na cruz. Está consumada a vitória. Quando você segue os planos de Deus, a vitória já é tua, meu amado. Você não precisa falar: olha, eu vou vencer. Você pode falar: eu venci em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. É falar aquilo que Deus fala, que é o que Deus quer para a tua vida. A Bíblia fala em Efésios que Jesus levou cativo o cativeiro. Quando Jesus morreu, na verdade o seu corpo ficou na terra, lá no túmulo, e ficou ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz em Efésios que o seu espírito desceu até as profundezas da terra, desceu até os lugares mais profundos. Eu sei que ali naquele lugar ele teve um encontro com o diabo. Ele falou para ele: olha, você não vai mais roubar o meu povo, você não vai mais roubar a humanidade, o preço está pago, me dê aqui as chaves na minha mão. A Bíblia diz em Apocalipse que ele tomou, ele tem nas suas mãos a chave da morte, a chave do inferno, a chave da vida. E a Bíblia diz que ele entregou para nós a chave de autoridade para nós agirmos nessa terra. Ele falou: olha, o que vocês abrirem, o que vocês ligarem vai ser ligado, o que vocês desligarem vai ser desligado. Eu dei a vocês as chaves do reino dos céus, então use. Ele estava falando. Você já tem vitória. A fé que obedece, a fé em Deus, obedece a ordem do Senhor, ainda que ela pareça ser um pouco estranha. Senhor, é meio ridículo, eu não entendo, mas se o Senhor falou, eu vou fazer. Deus também não manda a gente ficar fazendo coisas ridículas toda hora. Mas se Deus falar algo, faça. Você imagine a cara das pessoas andando em volta da cidade. Mas que estranho, eu pensei que nós íamos lutar. No entanto, Deus falou para nós ficarmos dando volta na cidade sem fazer nada. O inimigo talvez estava lá na muralha, zombando, falando: quem são esse povo aí? Essas pessoas estão aí dando volta, o que será que eles querem com essas coisas? Meu amado, mas não importa, se Deus fala para você algo, faça aquilo que você ouve Deus falar para você. Creia no Senhor com todo o teu coração. Faça, não tenha medo, não tenha medo de tomar posição, não tenha medo de fazer o que Deus te manda fazer, não tenha medo de ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus em tua vida. A vitória vem para aquele que obedece a voz de Deus em sua vida, meu amado. A fé se ri das impossibilidades, a fé ri dos planos do inimigo, a fé ri do adversário que quer rir da nossa vida. Você pode até falar por o diabo: quem ri por último é melhor, porque ele pode rir achando que esse plano não vai dar certo, mas quem iria rir mais no fim era o povo de Deus, que teve a vitória porque obedeceu ao Senhor. Então aprenda a lição, porque não havia evidência nenhuma de que Deus iria cumprir aquilo que ele falou, querido. Porque quando eles deram a volta no primeiro dia na muralha, sabe o que aconteceu? Nada. Voltaram para casa dormir, para as tendas. Segundo dia se levantaram de madrugada e foram e deram a volta nas muralhas. E sabe o que aconteceu? Nada.
nenhum sinal no céu, nenhuma visão, não viram anjos, não viram nada que lhes desse a certeza de que Deus iria cumprir a sua palavra. E por 6 dias isto foi assim, nenhum sinal, nenhuma evidência. Talvez alguns até estivessem pensando, mas eu não estou vendo acontecer nada, parece que nada está mudando, parece que no 6º dia nós estamos marchando, olhando para a muralha, e parece que ela está mais forte do que nunca, parece que as muralhas cresceram até, parece que elas não jamais vai acontecer o que Deus falou. Meu amado, a fé se ri das impossibilidades, a fé não olha para a evidência dos olhos, a fé olha para o que Deus diz que vai acontecer. Eles creram que havia uma terra que manava leite e mel para as suas vidas. Eles falaram, esses gigantes não são nada, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar a vitória. E entram na cidade e derrotam aquela cidade, matam todos os gigantes daquela terra. Ali na cidade de Jericó, a primeira vitória de Israel, porque eles ousaram crer em Deus, meu amado. Eles ousaram renovar a sua mente com aquilo que Deus estava falando. Porque se você não renovar a tua mente, você vai sempre ser derrotado. Vai crer nas últimas notícias do jornal, vai crer nas últimas notícias da economia, vai crer que o desemprego vai acabar batendo na tua porta. Se você olhar para Deus, meu amado, e para a palavra, a Bíblia diz que o Senhor jamais vai desamparar a tua vida. A Bíblia diz que Davi, ele falou, olha, eu fui jovem, agora eu sou velho, mas eu jamais vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Creia na palavra, meu amado, o Senhor vai suprir as suas necessidades. Não creia nas más notícias, não creia nos gigantes, não creia na fortaleza da cidade, creia no Senhor, e Ele vai fazer você prosperar em tudo o que você fizer na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. O diabo está falando na tua mente, olha, você vai passar necessidade, você está desempregado, os teus filhos amanhã não vão ter que comer, é uma muralha muito grande à tua frente, meu amado, mas você chega em casa, reúne a tua família e fale para eles, olha, nós temos um Deus que é tremendo, que abala os céus e a terra. Vamos começar a gritar nessa casa aqui. Os outros podem achar que você é louco, mas você não está pensando no que os outros fazem ou pensam ao teu respeito. Você não tem medo do ridículo. Vocês começam a gritar para Deus lá em casa. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve o nosso grito. Versículo 27 do capítulo 6 diz que o segredo da vitória não foi a força de Josué nem a sua habilidade, mas foi o fato de que o Senhor era com ele. Meu amado, eu quero falar para você. Você pode ser uma pessoa extremamente capacitada, você pode ter muitos diplomas universitários, você pode ter tido a chance de estudar numa universidade no exterior, ter feito mestrado, doutorado, você pode ter estudado talvez numa universidade famosa, não importa todas essas coisas, você pode ser uma pessoa capaz. Mas eu quero dizer para você que tem muita gente que tem muitos diplomas em sua vida, mas lá no seu interior vive um interior de derrota. Lá dentro da sua casa é um inferno. Não tem paz no seu casamento, não tem paz com os seus filhos são rebeldes, não tem alegria lá dentro daquele lar, porque só o diploma não é suficiente para trazer a paz ao coração das pessoas. Na verdade, a causa da nossa vitória é que o Senhor está conosco. E era aqui Josué tinha certeza, ele sabia que ele ia ter vitória, porque o Senhor falou para ele, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, eu vim aqui para estar com vocês. Meu amado, quando Deus está conosco, nós sempre vamos vencer. Eu entendo o que Davi falava, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, aquele a quem você tem afrontado. Meu amado, sacuda aí aquela timidez que muitas vezes quer tomar conta da sua vida. E falei, eu creio em um Deus que é vivo, eu creio em um Deus que age, eu creio num Senhor que derrota o adversário. Nenhum inimigo vai prevalecer contra a minha vida, nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a minha vida. Ele se levanta por um caminho, mas o Senhor diz na palavra, por 7 caminhos ele vai fugir diante da minha presença, porque o Senhor está comigo. Essa é a razão da nossa vitória, não é porque nós somos bons demais, mas é o fato de Deus estar ao nosso lado. Onde nós
colocamos a nossa mão prospera, onde nós andamos a bênção está ali. Não é porque nós somos bons, é porque o Senhor está ali conosco. O Senhor nos garante a vitória. O salmista falou: muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Muitos confiam no seu dinheiro, mas o dinheiro não é nada. O dinheiro de um dia para o outro pode ir embora, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, que nos dá a vitória a cada dia. Muitos confiam na sua habilidade, mas nós devemos ser hábeis. Mas a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, que abre as portas à nossa frente, derruba as muralhas para nós. Então aprenda, antes de se levantar, se prostrar e adorar. Esse povo teve vitória porque eles não tiveram mais aquela mente que eles tinham no passado. Mente influenciada pela escravidão, mente cômoda demais, mente que não quer ver progresso. O povo de Deus não é cauda, o povo de Deus não é chorão, chora de alegria pelas vitórias de Deus. O povo de Deus não fica murmurando, fica calado quando precisa e grita quando chega a hora. E grita antes de ver, para depois ver o que Deus vai fazer. As muralhas estão cercando a tua bênção, o inimigo é grande demais. Amado, não ligue para ele. Olhando firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É isso que eu e você precisamos fazer, cada dia da nossa vida. Cadê ele?